Nós estamos aqui hoje com a Janaína Reis. A Janaína é formada em engenharia e em relações internacionais, com especialização em Oxford, e ela é diretora de operações e projetos do Instituto Humanitas 360, que busca transformar políticas públicas por meio da tecnologia. Janaína, o que é exatamente o trabalho do Instituto Humanitas? Bom dia, Gilberto. Bom dia, ouvintes da Rede Brasil Atual e TVT. É uma honra estar aqui participando dessa conversa com vocês e poder explicar um pouco a nossa atuação no Instituto Humanitas 360. O Instituto Humanitas 360 nasceu em 2015, ele é fundado pela Patrícia Vilela Marino, que é uma filantropa brasileira e que atua na prerrogativa de pensar políticas públicas, principalmente em duas frentes, que são a reforma de políticas de drogas e a reforma do sistema prisional. São dois temas que são necessários, né, de revisão, de inovação, e que têm pouquíssima atuação em relação ao investimento social privado. Então, o Humanitas 360 atua diretamente nessas duas políticas públicas, criando, junto com os governos estaduais, pilotos e acordos de cooperação, então projetos e programas de inovação em políticas públicas, para que a partir desse piloto a gente consiga estruturar as melhores práticas baseadas em evidências, em dados, na ciência, e então apoiar os gestores públicos a reformular suas políticas públicas. Então é a isso que a gente se dedica aqui no Instituto dia e noite. E um dos principais projetos de vocês é uma cooperativa social de mulheres encarceradas. O que é esse projeto exatamente? Perfeito, Gilberto. A gente estrutura o programa chamado Empreendedorismo Atrás e Além das Grades, e nesse programa a gente tem uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que a gente possa, junto com o CNJ e governos estaduais, estruturar cooperativas sociais dentro das unidades prisionais. Então, trabalhar o processo de ressocialização de mulheres que estão hoje presas e mulheres que estão também em liberdade, para que a partir dessa cooperativa social, o que é uma cooperativa social? É um negócio social. Elas consigam estruturar os seus próprios negócios e, como cooperadas, serem donas dos seus próprios negócios e aí, por meio do empreendedorismo, começarem uma jornada de autonomia e de recomeço das suas próprias histórias. E como é exatamente o trabalho? O que elas fazem, o que elas produzem, como é comercializado esses produtos? Muito bom. A gente tem hoje 3 cooperativas que estão rodando, né, que estão em atividade no Brasil todo. Então, a gente tem a cooperativa Cuxá, que está rodando no estado do Maranhão, em parceria com o governo do estado do Maranhão. A gente tem a cooperativa Lili, que está rodando e sendo, né, atuando aqui no estado de São Paulo. E a gente tem também a Casa Teresa, que fica aqui também no bairro de Pinheiros, que é esse espaço de acolhimento para todas as cooperadas. E aí elas estruturam produtos têxteis, então, de alto padrão, bolsas, almofadas, necessaires, para que essa venda, então, a partir desse processo de produção e essa venda, elas consigam, por meio de uma marca que a gente criou, que é chamada Teresa Vale a Pena, a gente estruturou uma estratégia de e-commerce, né, então, de comercialização digital. A gente viu esse boom, né, de comércio digital, de compras online no meio da pandemia. Então, a gente olhou para essa oportunidade de comércio digital e a gente vende os produtos delas por meio da nossa marca Teresa Vale a Pena. Certo. O projeto lá no Maranhão é no presídio de Pedrinhas, é isso? Isso, perfeito. Tá, e o de São Paulo, no Tremembé, é isso? Em São Paulo, a gente já está com a cooperativa Lili rodando fora, então ela está rodando aqui na Casa Teresa, em São Paulo, no bairro de Pinheiros.
Certo. E eu queria que você explicasse também a origem desse nome, por que Cooperativa Lili e também a marca Teresa, que é interessante. Muito bom. A gente se preocupa muito em criar uma comunicação focada na empatia, né? Então, a gente entender quais são os símbolos, quais são as palavras que fazem sentido para elas. Então, a Teresa é a corda que elas utilizavam para processos de fuga. Isso é uma dor, porque isso não é correto, né? Então, a gente olha muito para essa questão de essa era a busca da liberdade que elas viam. A gente quer criar um processo de busca da liberdade lícita, delas conseguirem pensar em independência financeira, se verem como empreendedoras de maneira lícita. E aí, por isso, a gente pensou na Teresa. Então, a gente ressignificar esse nome que representa a liberdade agora permanente, a liberdade de fato e de direito, a liberdade por meio de empreendedorismo e você conseguir mesmo ter a sua independência financeira voltada para um processo de ressocialização, né? Então, a gente fazer com que elas possam acreditar, e não só acreditar, mas praticar os seus recomeços e as suas jornadas de autonomia. Então, por isso, a Teresa. A Lili é um nome muito vinculado à liberdade. De novo, olha novamente, né, como a liberdade é uma palavra presente. Então, por isso, a gente escolheu o nome, né, Lili, para representar a cooperativa. A cuchá é um fruto muito típico ali da região, né, do estado do Maranhão, e representa também todo o amor que o maranhense tem pela sua região. Então, a gente busca sempre nomes que tenham essa afetividade, né, para que então a gente consiga, a partir disso, ressignificar nesses processos de retomada e de colocá-las como mulheres empreendedoras. Ok. Janaína, eu queria só fazer uma observação que eu não estou usando a máscara aqui, porque eu estou gravando, né, também trabalhando em home office, e como eu estou sozinho aqui, achei que não seria tão extremamente necessário botar a máscara agora, mas é importantíssimo o exemplo que você está dando aí para todo mundo que está acompanhando. Eu queria só fazer essa ressalva pelo fato de eu estar sem máscara e você com a máscara. Mas voltando aqui ao projeto, desde quando foi criado o Instituto Humanitas, como começou e onde exatamente começou? O Instituto Humanitas foi criado em 2015. Os fundadores, né? A Patrícia Vilela é a nossa fundadora. Então, ela se reuniu com a família dela, né? Então, é bastante importante essa questão até do exemplo. O Daniel é o filho dela e ele participa das atividades conosco, ele é um dos fundadores. E a Patrícia sempre foi uma filantropa muito preocupada em garantir que o investimento social, privado e a filantropia no Brasil fossem feitas com propósito, fossem feitas com inteligência. E ela sempre foi uma pessoa bastante inconformada positivamente com a realidade do país. Participando, né, de uma série de redes que a Patrícia faz parte, ela é conselheira de uma série de redes internacionais, ela é uma pessoa bastante inspiradora para a gente, ela teve acesso e contato com uma série de filantropos, ela percebeu que esse ecossistema de filantropia voltado para direcionar o recurso de maneira inteligente, onde precisava, que são nas políticas públicas, né? Se a gente consegue mudar estruturalmente uma política pública, a gente consegue mudar estruturalmente, né, o país. Está aí o exemplo, né, muito válido e potente que a gente viu do SUS agora, né, e aí também o próprio SUAS. Então, essa mobilização nacional em relação a como uma política pública salva, sim, um país, né? A Patrícia tem essa visão há bastante tempo. Então, ela foi buscar as melhores práticas e estruturou, a partir daí, o Instituto Humanitas 360. O Instituto, ele é baseado aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, para que a gente possa, de fato, trocar
as melhores práticas de filantropia num cenário, né, que tem isso muito desenvolvido. Então, já faz parte do processo da cultura americana de direcionar investimentos de filantropia para investimento em inovação em políticas públicas, né? Então, a gente tem essa sede nos 2 lugares para que a gente, de fato, possa fazer essas melhores práticas e aí conseguir avançar nos temas necessários e que a gente precisa pautar aqui no nosso país também. Onde ficam as 2 sedes? Você falou 2 sedes? Nos Estados Unidos e aqui em São Paulo. A Patrícia fica aqui em São Paulo com a gente. A gente está aqui na nossa sede em São Paulo, a gente fica no bairro de Pinheiros, a gente fica no Cívico. O Cívico é também uma iniciativa, né, da Patrícia, que é um hub de empreendedores cívicos sociais. Então, é um grande espaço aqui no bairro de Pinheiros, que está aberto, inclusive, para empreendedores cívicos sociais que queiram conhecer. Então, a gente é muito focado em acolhimento, portas abertas e conhecer, de fato, quem são os grandes talentos brasileiros para que a gente possa pensar coisas juntos. Você falou que o Instituto e também a Patrícia tem ligação e contato e trabalho com várias redes internacionais. Como que o projeto é mantido? Quem são essas redes parceiras? Eu estava trazendo para você um conceito, né, que ele é preconizado pela própria Patrícia, que é o conceito de filantropia 360 graus, né? Então, a Patrícia, junto com a família, eles estruturam os fundos, né, necessários para o Instituto Humanitas 360 e com essa ativação de redes inteligentes para investimento social privado. A gente conta com uma série de parceiros estratégicos que se unem a nós nas causas necessárias. Então, é exemplo do Instituto Galo da Manhã, que em 2020, agora em 2021, está nos apoiando em relação à estruturação de um outro programa que a gente lançou e rodou com bastante êxito durante a pandemia, que foi o Lab 360, que consistiu na cessão de computadores e equipamentos de tecnologia para as unidades prisionais, para que as famílias pudessem, durante a pandemia, realizar visitas sociais virtuais. Então, essa mesma interação que a gente está tendo agora, por meio dessa parceria estratégica com o Instituto Galo do Amanhã, a gente conseguiu criar programas, né, no estado do Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraná, que a gente tivesse essas visitas sociais virtuais. De novo, dentro do conceito de filantropia 360 graus, uma premissa para a gente é pensar o investimento de forma inteligente, pensar o investimento voltado à inovação em políticas públicas. Então, o Lab 360, ele está, durante a pandemia, sendo utilizado para as visitas sociais virtuais, e pós-pandemia, os Labs 360 vão dar início a laboratórios de educação à distância para a população prisional que está sendo atendida pelo programa, para que eles possam ter educação, então concluir os seus processos educativos, né? Então, EJA, e também concluir processos universitários, né? Então, fazer as suas faculdades. A gente está fazendo uma série de parcerias com todo o ecossistema, então, de educação, para que a gente consiga viabilizar essa atuação, porque isso faz com que a gente tenha um ponto importante, remissão de pena, né? Então, se você tem acesso à educação, você tem também remissão de pena, né? E aí você sair de fato preparado, né? Ressocialização, ela tem que ser pensada também dentro desse contexto de 360 graus. Quando você vai preso, você está pagando sua pena, e quando você é solto, você pagou sua pena. Então, você tem o direito, como qualquer cidadão, de se ressocializar, de retornar à sociedade. E a educação é um caminho que a gente vê como esse caminho muito necessário e também estratégico para essa ressocialização acontecer. São duas coisas que a gente acredita, né? Empreendedorismo e educação, para que a gente consiga, de fato, promover uma
ressocialização inteligente. Então, o Lab é esse exemplo, né, de como a gente atua no contexto de filantropia 360 graus e como que a gente mobiliza os parceiros estratégicos para investir, para pensar em investimento social privado junto conosco. Ok. Janaína, para encerrar, até o tempo está quase esgotando, se for possível, até um pouco rapidamente, você fazer um balanço geral dos resultados alcançados até agora pelo Instituto. Ótimo, excelente. Então, em 2020, a gente teve mais de 8.000 pessoas atendidas pelo Lab 360. A gente teve mais de 100 mulheres cooperadas atuando nas nossas cooperativas sociais, Coxá, Lili e Tereza. A gente teve um aumento expressivo nas nossas redes sociais. A gente conseguiu criar lives que tratassem do tema e tratassem da realidade de ressocialização de mulheres presas, quebrando esses tabus. Então, isso para a gente foi bastante importante. E aí, para 2021, a gente quer atuar pensando em expansão, né, nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Então, de maneira bem breve, esse balanço, e 2021, esse fortalecimento da nossa atuação nos novos estados brasileiros. Ok. Eu agradeço, então, a sua entrevista e desejo aí todo sucesso ao projeto e a todas as participantes das cooperativas sociais do Instituto Humanitas. Sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gilberto, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês e conte conosco no que vocês precisarem. Ok, um abraço, muito obrigado. Bom dia, um abraço. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.